Muito boa tarde a todos. Desculpa aí esses minutos de atraso. Antes de mais nada, eu queria adiantar a vocês, né, que o rapaz da tela, da Data Show, ele ainda está chegando, né, ele teve um imprevisto. Então, nessa primeira palestra, provavelmente a transmissão da Data Show será naquela parede, né, mas o palestrante, que é o Lucas, irá palestrar lá aqui em cima, né, então a gente vai ser transmitindo aqui quando chega a tela. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma honra estar vendo aqui mais uma edição do Liberty Open, a maior conferência liberal do estado de Sergipe. Chega hoje na sua 7ª edição. É muito gratificante poder todo ano abrir esse evento, que é um evento que trata de temas de extrema relevância, tanto para o estado de Sergipe quanto para o Brasil. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e fazer também aqui alguns agradecimentos especiais. O primeiro agradecimento que eu gostaria de fazer é ao Dr. Ricardo Alexandre, que participou do Enfim, o primeiro agradecimento que eu gostaria de fazer é ao Dr. Ricardo Alexandre e ao escritório Marione Advocacia, que infelizmente, por conta de imprevistos pessoais, não pôde estar presente nesta edição do evento, mas esteve presente nas 2 últimas edições. Sem ele, o evento desse ano não seria possível de ser realizado, então eu agradeço bastante ao Dr. Ricardo Alexandre, que certamente estará conosco nas próximas edições. Som. Esse daqui parece que está melhor. Enfim, gostaria de agradecer ao Ricardo Alexandre, repetindo agora para quem não ouviu. Desculpa aí que eu não sou muito bom isso, né? Eu acho que está ligado agora. Gostaria de fazer aqui um agradecimento ao Dr. Ricardo Alexandre, ao escritório Marione Advocacia, que foi um dos patrocinadores do evento. Sem ele, esse evento não seria possível de ser realizado, então eu agradeço bastante ao Dr. Ricardo, que sempre apoiou e ajudou a causa liberal aqui no estado de Sergipe. Esse ano, infelizmente, não pôde vir por conta de imprevistos pessoais, mas certamente estará conosco novamente nos anos seguintes. Gostaria também de agradecer aqui ao Instituto Liberal, na pessoa do Lucas Berlanza, que também é um dos patrocinadores do evento, que ajudou bastante na realização, é sempre um grande apoiador do movimento liberal aqui no estado de Sergipe. E agradecer, é claro, aos nossos apoiadores, agradecer aqui ao Instituto Mises Brasil, representado aqui na pessoa do Samuel, do professor Antônio Mira, agradecer ao Students for Liberty Brasil, representado na pessoa do Guilherme, que será o nosso mestre de cerimônias, ao JL, também representado na pessoa do Guilherme, a Rede Liberdade, e espero não estar esquecendo de ninguém, e ao INISP, ao qual eu trabalho. Então, como vocês sabem, o título do evento Brasil, Democracia Relativa ou Liberdade. O tema do evento deste ano trata de uma situação crítica que o Brasil se encontra atualmente. Um país em que pessoas são presas pelo mero crime de opinião. Um país em que pessoas são presas por se manifestarem. Em que prisões são realizadas sem respeitar o devido processo legal, que já não existe há muito tempo no nosso país. Estamos vivendo uma verdadeira ditadura. E em momentos como esses que se torna tão importante abordar esse tema. Se torna tão importante discutirmos e levantarmos a bandeira da liberdade numa época em que ela, infelizmente, é tão atacada. Então, é assim que eu abro esse majestoso evento. Muito obrigado. Vou passar aqui agora para o Guilherme, para o evento todo mundo do nosso evento. Guilherme, por favor. Boa tarde a todos. Como o Lucas falou, a gente está iniciando mais uma Liberty Open aqui no ano 2024 e a primeira palestra vai ser o autoritarismo e a reformulação do autoritarismo. Com ele, que é jornalista, formado pela Universidade do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Liberal e escritor de diversos livros, Lucas Berlanza. Uma salva de palmas, por favor. Bem, boa tarde a todos, minhas saudações fraternas, uma satisfação estar mais uma vez aqui nessa cidade maravilhosa que é Aracaju, fazendo mais uma vez a primeira palestra do Liberty Open, a convite do nosso amigo Lucas Sampaio, amigo Xará, e o convite do Sampaio, que é um verdadeiro guerreiro, que mantém a chama da liberdade no Sergipe acesa, é uma ordem, é uma convocação que atendo com muita alegria.
E ele me fez o favor de já adiantar o assunto. Na sua fala inicial, eu tento sempre, de alguma maneira, a gente sabe que o evento é bastante diverso no seu conteúdo temático, mas eu tento sempre, de alguma maneira, me apoiar na provocação geral do evento. Como ele bem disse, a democracia relativa ou liberdade. A inspiração vem do nosso ilustríssimo presidente da República, que não estava pretendendo fazer uma discussão sofisticada sobre o que seja a democracia ou até onde ela vai, quais são as suas fronteiras, mas sim claramente tentando, para usar uma expressão popular, passar o pano para os seus cupinchas, os seus amiguinhos autoritários da América Latina. Mas nós usamos a categoria que ele levantou naquela declaração para pensar sobre onde nós estamos enquanto nação, no Brasil, que pé está em matéria de respeito aos fundamentos democráticos. E o Brasil vive, ao longo da sua trajetória, sobretudo a trajetória republicana, oscilações, momentos de abertura política em que nós estamos mais próximos de ser uma sociedade aberta, e momentos de fechamento que nós nos afastamos dessa condição. E hoje, eu diria principalmente desde 2019, se a gente tiver que traçar um momento, um episódio para demarcar essa fase, eu diria que hoje a percepção, o sentimento, principalmente de nós que vivemos o dia a dia trabalhando a ideia da liberdade, a agenda da liberdade, os movimentos que estão aqui representados, bem citados pelo Sampaio, se dedicam a isso, o sentimento que nós temos é de que o Brasil vive, não no campo econômico, porque no campo econômico, sejamos francos, o Brasil tem uma trajetória de fechamento, apesar de reformas relevantes nas últimas décadas, o Brasil tem dificuldades no campo econômico que persistem. E nós temos persistentemente que combater, uma das economias mais fechadas do mundo. Mas no campo político, nós tínhamos o sentimento, sobretudo após aquilo que ficou conhecido como redemocratização, fim do nosso ciclo de governos militares, nós tínhamos o sentimento de que vivíamos numa sociedade mais aberta, em que o debate era uma coisa relativamente garantida, o debate aberto das ideias, não que não houvesse práticas autoritárias nesse período, entre 1985, quando acaba o nosso regime militar, e 2019, eu tenho um amigo jornalista do Paraná que foi censurado por juiz de primeira instância. Então nós temos na nossa cultura jurídica um problema de autoritarismo que permanece, mas, guardadas as proporções, nós dávamos a possibilidade de ideologias, correntes, partidos se expressarem livremente como algo mais ou menos dado. No entanto, alguma coisa, a gente sente e percebe isso, alguma coisa mudou de 2019 para cá no nosso país, como bem foi dito pelo Sampaio, e a minha tese, que eu vou tentar ilustrar, infelizmente a gente tem que fazer um jogo, uma ginásticazinha, vocês não têm que fazer uma ginásticazinha para olhar ali a ilustração, mas que bom que a gente tem essas mesas redondas. A minha tese é de que nós vivemos um período de fechamento que tem um protagonista inédito na história política brasileira e de muitas maneiras sui generis perante o mundo. Não é que discussões sobre ativismo judicial sejam exclusivas do Brasil, nem de longe. Não é que discussões sobre a abrangência da Suprema Corte sejam exclusivas também no Brasil. Nós temos as famosas discussões do caso Warren, da Corte Warren, nos Estados Unidos, em que as forças mais conservadoras de lá já questionavam se a Suprema Corte não estava se excedendo na sua abrangência decisória. Mas o que acontece no Brasil hoje, a hipertrofia do judiciário que nós vivemos, me parece algo particular pela dimensão que alcançou, os avanços que realizou nas liberdades individuais, notadamente as liberdades de expressão e de associação, merece a atenção não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro.
porque talvez esse modelo de autoritarismo que está se comportando, que está operando no Brasil hoje, possa ser uma inspiração maléfica para outras sociedades e que seria mais difícil implantar-se hoje um modelo tradicional e clássico de autocracia, mas em que medidas autoritárias podem avançar a partir da disfunção do poder judiciário. Então eu entendo que o judiciário ele vive e protagoniza hoje uma reformulação do autoritarismo, assumindo essa posição de protagonista do novo ciclo autoritário, e a minha intenção hoje é ilustrar a diferença desse comportamento do poder judiciário brasileiro hoje com o comportamento que ele teve ao longo da sua história e na relação que ele teve com os outros ciclos de autoritarismo que o Brasil teve. E talvez até, vocês vão entender isso ao longo da apresentação, talvez até levantar uma reflexão sobre um desejo que os liberais do Brasil tiveram, na República principalmente, durante muito tempo, uma expectativa que eles criaram em cima do poder judiciário. E talvez hoje, se aqueles mesmos liberais estivessem vivos entre nós, diante do drama que nós vivemos, talvez eles fossem forçados a rever as posições que eles sustentaram, como vocês vão verificar na apresentação. Eu começo, sem mais delongas, o passeio pelo Império. Certo para baixo. Começo pelo Império, quando nós nos tornamos nação independente e passamos a ser regidos pela Constituição de 1824. O que é o poder judiciário no Império? Chamado na Constituição de poder judicial, é um poder que tem uma atuação coadjuvante, se nós observarmos o sistema político do Império. É um poder considerado independente, composto de juízes e jurados. Você tem um Supremo Tribunal de Justiça, que seria o antecessor do nosso Supremo Tribunal Federal, mas que tinha basicamente funções de corte recursal. Ficava julgando, avaliando conflitos entre decisões jurídicas de instâncias inferiores, mais do que propriamente julgar a constitucionalidade das leis, como hoje o STF tem a atribuição de atuar. E a estrutura desse judiciário, ela tem uma revisão em 1832, quando se cria o Código do Processo Criminal, que estabelece, por exemplo, o habeas corpus, essa medida magnífica de índole liberal, que nos permite mantermos em liberdade quando não há bases jurídicas suficientes para permanecermos detidos. Ela passa a ser acolhida infraconstitucionalmente, não estava na Constituição de 24, e esse Código do Processo Criminal, que ele veio logo depois da abdicação de Dom Pedro I, encerra-se o primeiro reinado, nós temos o período da regência, que é um período em que as forças políticas liberais ganham força e tentam aumentar a descentralização em todas as esferas que elas podem. Então cria-se ali a figura do juiz de paz, que é eleito, um juiz de paz por distrito é eleito. Nós vamos ver que ele tem muito poder nesse momento. O juiz municipal, o promotor público, um conselho de jurados e o juiz de direito, que em cidades populosas era em número de 3, um deles sendo o chefe de polícia. Essas figuras compunham, abaixo do Supremo Tribunal de Justiça, o poder judicial brasileiro do Império. Caramba, eu sou pior do que o São Paulo. Esse juiz de paz, que eu mencionei antes, que é eleito regionalmente, ele tinha, pelo Código do Processo Criminal e pelo Ato Adicional de 1834, que aumentava a descentralização no Brasil, ele tinha atribuições ao mesmo tempo. Está ali uma lista de coisas que eles faziam por si mesmos: vigiar as pessoas desconhecidas ou suspeitas, conceder passaportes, prender os culpados, formar a culpa dos delinquentes, impor determinadas penas. Eles tinham atribuições ao mesmo tempo de polícia administrativa e judiciária.
que a gente chama aí de polícia administrativa, seria esse campo de atuação, de vigilância, de fiscalização dentro da administração pública, e a polícia judiciária propriamente essa atuação policial que se dá sob a demanda de uma decisão judicial que é exercida hoje pelas nossas polícias civil e militar. O juiz de paz tinha poder sobre tudo isso ao mesmo tempo, e era uma figura que nascia da política, porque ele era eleito, mais ou menos como os delegados lá no modelo americano. Você tinha acima o juiz municipal, que era escolhido pelo presidente da província, numa lista tripla enviada pela Câmara Municipal, portanto também nomes que saíam da eleição local, também saíam da força política local. O juiz de direito, aí sim, era nomeado pelo Império, pelo governo federal, portanto, era bacharel em direito, e os jurados se compunham de cidadãos que eram aptos a votar, porque nós éramos um país com um regime de voto censitário, que você tinha que ter uma certa soma de renda para votar e para ser votado. Então era uma minoria que participava do processo político, e vinham de uma lista que era composta pelo juiz de paz, repito, eleito, vinha da força política local, o pároco ou capelão, envolvimento ali da igreja na questão, e o presidente da Câmara Municipal ou vereador, de novo, força política local, ou um homem bom nomeado pelos dois anteriores, que vem, portanto, do juiz de paz e do presidente da Câmara ou do vereador, que vinham da eleição popular. Qual é o problema disso? O problema é que o Império era uma sociedade maciçamente rural, marcada por fazendas de escravos, um regime econômico escravocrata. Eu vou ser aqui bastante reducionista no que eu vou dizer, bem simplista na discussão do sistema político do Império, mas, grosso modo, era uma elite econômica e política que podia votar e ser votada, e que tinha uma imensa facilidade diante de uma população analfabeta, maciçamente analfabeta, que não participava do processo político. Então tudo era feito por aquela elite que era chamada por Oliveira Viana de os homens de mil. Ela tinha extrema facilidade de manipular a máquina pública para que os resultados das eleições fossem a favor dos seus interesses diretamente. Quando você tem um poder todo na mão de um grupo político que domina a localidade, ele faz a eleição, ele cuida até de qualificar quem pode votar. Esse juiz de paz sai desse mesmo grupo, esse grupo permanece o mesmo, porque ele domina a política local. É como nós pensarmos nos caciques que existem ainda hoje no Brasil, em várias cidades e municípios do Brasil. Nós temos os caciques que comandam, fazem todos os postos de expressão da sociedade. Imaginem isso multiplicado, quintuplicado, o poder que eles teriam sobre a política da região. Então o judiciário saía maciçamente dessa força política que dominava a localidade. E a gente tinha dois grandes partidos no Império, o Partido Conservador, no segundo reinado, principalmente. O Partido Conservador, ou Saquarema, e o Partido Liberal, ou Luzia. O Partido Liberal defendia o modelo americano, a federação, a descentralização. Só que na prática o que acontecia era isso. O poder local maior dominava e não tinha como tirar aquele grupo do poder, e aquele grupo controlava a justiça e controlava a polícia ao mesmo tempo, porque judiciário e polícia estavam confundidos. Como é que você tira esse grupo do poder? Na pancada. E aí se resolviam as coisas na violência e explodiram as revoltas regenciais. O Partido Conservador foi contra isso. Está aí na tela a figura do Visconde do Uruguai, que é um dos grandes teóricos conservadores, e ele faz exatamente essa crítica. O conhecimento de todos os crimes, ainda dos de responsabilidade, passou a ser, com essas reformas descentralizadoras, da exclusiva competência dos juízes de paz, filhos da eleição popular. Só que a eleição popular na época significava na prática que eles eram criaturas da cabala de uma das parcialidades do lugar, de um dos grupos políticos que dominavam as eleições locais, municipais, legislativas. E definitivamente da competência também exclusiva dos jurados alistados por uma junta composta do mesmo juiz de paz, do pároco e do presidente da Câmara, como eu já falei. Então esse grupo dominava o judiciário.
E os conservadores brigaram contra isso e fizeram uma reforma centralizadora, o regresso. Está aí na tela Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era outro líder conservador que capitaneou o regresso, que muda esse cenário, com uma lei de interpretação de 1841. Os juízes municipais e promotores passam a ser nomeados diretamente pelo poder central e absorvem muito poder que era do juiz de paz, que nascia da cabala local. A polícia e a justiça, portanto, confundidas, eram retiradas dos municípios e entregues ao governo central. Criava-se a figura do chefe de polícia da província como uma autoridade policial separada do juiz de direito, mas também subordinada ao governo federal, subordinada ao ministro da Justiça da época. E a autoridade policial passa a ser responsável pela qualificação prévia dos votantes nas eleições, em vez da junta. Na prática, o que isso significa? E aí é a vez dos liberais reclamarem, dos Luzias reclamarem. Meu Deus do céu. Ele vai dizer: a lei de 3 de dezembro centralizou o império nas mãos do ministro da Justiça, generalíssimo da polícia, dando-lhe por agentes um exército de funcionários hierárquicos. Quem fazia a justiça, a polícia e as eleições era o poder local. Agora passa a ser o governo federal, mas ele também domina com tranquilidade, sem contestação, sufocando as oposições. Como é que esse sistema se manteve? Ele se manteve porque existia uma coisinha chamada poder moderador, que o imperador exercia. E quando o imperador percebia o desgaste das forças políticas, ele ou dissolvia o parlamento para que o governo que ele nomeava fizesse novas eleições, e o governo fazendo novas eleições com certeza teria maioria por um tempo, até que esse desgaste se desenvolvesse novamente, ou o contrário, dissolvia o governo para se compatibilizar com o parlamento. Por isso, o Império, segundo o reinado, foi um regime de extrema estabilidade institucional, não política, porque os governos mudavam o tempo todo. Mas funcionou. Por isso que ele teve essa estabilidade toda. Mas percebam, é um judiciário que está imbricadíssimo com a parcialidade política, num regime de fraude eleitoral, de manipulação da máquina pública, que, portanto, não tem protagonismo enquanto poder. E aí vem a República. Golpe da República cria o Supremo Tribunal Federal, os juízes e tribunais federais. Nosso STF passa a ser composto de 15 juízes na época, cidadãos de notório saber, aprovados pelo Senado. Esses aprovados pelo Senado, naquele primeiro momento, até não era para inglês ver, porque houve alguns que foram rejeitados, mas depois, na nossa tradição republicana, é para inglês ver, porque o Senado aprova todo mundo. O habeas corpus entra na Constituição, ele passa a fazer parte da lei maior do país. Então nós temos um judiciário que, segundo a Constituição de 1891 dos Estados Unidos do Brasil, era um poder que tinha o controle da constitucionalidade, era o poder que zelava pela lei maior, que personificava esse zelo pela lei maior. Mas na prática, o governo federal e as oligarquias estaduais, agora não tem mais imperador para fazer a mudança, esse grupo entrava em conchavo e dominava. Tinha uma coisinha chamada Comissão Verificadora de Poderes, que degolava os candidatos de oposição, não deixava eles tomarem posse. Não gostei desse cara, não vai tomar posse. Foi eleito, mas não vai tomar posse. A fraude eleitoral, naturalmente, só piorou na República. Esse problema não é que não tenha havido tentativas de resolvê-lo no Império. Houve, mas não era o suficiente, não foi o suficiente. O imperador falava o tempo inteiro tanto da necessidade de reformar a lei eleitoral, a dinâmica eleitoral, quanto de reformar o judiciário e a sua mistura com a polícia e com a política. Mas não deu resultado, não conseguiu ser efetivo. Na República valorizou-se o judiciário na teoria, mas na prática, com esse poder que o Congresso que era fruto dessa oligarquia estadual, e o presidente da República num conchavo, o poder que eles tinham de degolar as oposições e decretar estado de sítio toda hora, sem ninguém impedir, ninguém controlar. Com o estado de sítio eles podiam fazer basicamente o que fizessem. Nós tínhamos uma oligarquia, um discurso liberal, um discurso bacharelístico liberal, mas a prática dela era autoritária, sufocava as oposições. O judiciário era
quase sempre, não é que não tenha havido habeas corpus aprovados pelo STF, mas o judiciário quase sempre era incapaz de resistir a isso, inefetivo. Também era um poder, continuava sendo um poder que vinha a reboque, um poder secundário. E aí os liberais brasileiros da época, principalmente a figura de Rui Barbosa, eles, de um lado, eles veem o presidente da República tentando imitar o modelo americano, com muito poder. Do outro lado, um Congresso que vinha de uma oligarquia que entrava em conchava com o presidente, degolando a oposição, censurando, implantando estado de sítio várias vezes, sem controle. Do outro lado, ele viu um grupo que fazia oposição, mas queria colocar no lugar, basicamente, um governo militar, que era o mesmo grupo que esteve no comando durante a República da Espada, nos primeiros anos, com Deodoro da Fonseca e o seu desafeto Floriano Peixoto, que foi ainda pior. Diante disso, um legislativo pressionado, inefetivo, e um executivo autoritário e forças armadas autoritárias, os liberais da época achavam o judiciário quase tudo santo. O judiciário é a porta de salvação. Nós precisamos do poder judiciário fortalecido. O STF para eles era uma coisa linda. Recorriam ao STF o tempo todo. O culto, dizia Rui Barbosa, deste princípio soberano, o primado do Supremo Tribunal Federal, é para nós outros uma religião. O discurso de Rui Barbosa. Muitas vezes vocês devem ter visto aquela citação que circula pela internet: a ditadura do judiciário é a pior de todas, porque não há quem recorrer, assinado Rui Barbosa. Mentira, Rui Barbosa nunca disse isso. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido com a agenda dele na época. Vejam só como ele falava do judiciário. O judiciário é a porta de esperança para nós. E não faz sentido a frase em si mesmo, porque nenhuma ditadura tem, por definição, a quem recorrer. Alguém tem a quem recorrer contra o Kim Jong-un? Tem. Então essa frase não tem sentido nenhum. E não é verdadeira, não foi o Barbosa que disse. O culto deste princípio soberano é para nós outros uma religião, deve ter altares nesta casa, altares onde o sentimento puro do nosso direito nacional se acrisole no estudo e no desinteresse e blá 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 blá. Viva o judiciário contra o governo absoluto dos partidos. É ele que vai garantir que a lei maior e os direitos individuais sejam respeitados. É ele que vai garantir que a oposição não seja calada. É ao judiciário que nós vamos recorrer contra aqueles que queriam enfraquecê-lo na época, para poder fazer valer a vontade da classe política conchavada. Em vez de ser o Supremo Tribunal Federal, qual a nossa Constituição declarou, o derradeiro árbitro da constitucionalidade dos atos do Congresso, uma das câmaras do Congresso passaria a ser a instância de correição para as sentenças do STF. Era o que os seus adversários queriam, na cabeça, na visão de Rui Barbosa. E ele, para contrapô-los, queria fortalecer o Supremo Tribunal Federal, fortalecer o Judiciário. A atuação dele se destacava por recorrer constantemente ao STF pedindo proteção para aqueles que Floriano Peixoto, por exemplo, perseguia. Então, criou-se no liberalismo brasileiro da República, principalmente no século XX, isso vai se refletir na UDN, o partido que congregava, depois desse período, as forças mais liberais, uma cultura Rui Barbosiana de um liberalismo que apelava bastante ao judiciário como porta de salvação. E defendia o aumento das suas atribuições, para manter o império da lei. Isso a gente vê, por exemplo, em Aliomar Baleiro, um udenista baiano. Vejam se nós leríamos alguma coisa parecida com essa hoje. Talvez só os próprios ministros do Supremo falariam esse tipo de coisa nesse momento, esse tipo de discurso de exaltação do STF. Mas aí está Aliomar Baleiro, instituição viva, ligada umbilicalmente à Constituição e ao aparelho do governo da nação brasileira. O Supremo Tribunal Federal não se confunde com algo de estático, rígido, cadavérico, frio e marmorizado. Não! A corte egrégia palpita, mutável e dinâmica ao impulso da história. Houve o Supremo Tribunal da fase agônica de Deodoro, Floriano e Prudente. Os clarões... Vixe!
Vixe Maria. Os clarões avermelhados da mais cruenta guerra civil projetaram-se sobre o tribunal, em cujas paredes repercutiria depois o clamor do período conturbado de Hermes. A Revolução de 30, golpeando a chamada República Velha, golpeou também o Supremo Tribunal, que mais tarde experimentou o colete de aço do Estado Novo e voltou a respirar amplamente com a Carta de 46. Então, o tempo inteiro, eles vendo no judiciário uma coisa maravilhosa, uma coisa linda que tem que se fortalecer, porque o resto era manipulado e dominado pela classe política, pela oligarquia e pelo autoritarismo das Forças Armadas. Aí vem a Revolução de 30, derruba o regime da República Velha. Tá difícil. Derruba o regime da República Velha e coloca no poder aquele que não deve ser nomeado, que inaugura um período de total, aí realmente total submissão do judiciário ao autoritarismo. Você tem influência de juristas autoritários, como Francisco Campos, que basicamente fez a Constituição de 37 baseada na Constituição polaca, uma Constituição autoritária que basicamente diz todo o poder na mão do presidente. O objetivo da Constituição é esse. E aí o Getúlio Vargas ele cria a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, mas também o Tribunal de Segurança Nacional, que vai julgar crimes políticos, que é evidentemente um dispositivo de repressão daqueles que questionassem a sua autoridade. E ele usa o truque de fazer, primeiro acontece em 1931, logo depois da Revolução, uma redução de 15 para 11 ministros, como é o número de hoje, né? Mas ele vai acelerar a mudança de ministros, forçar a mudança de ministros para preencher o STF de gente dele, como ele fez com toda a máquina política. Getúlio Vargas virou o dono do Brasil. Embora nós estamos falando de uma ditadura em que todo o poder está na mão do presidente, a gente até tem na Constituição isso aqui. No caso de ser declarada pelo STF a inconstitucionalidade de uma lei que, na opinião do presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, isso aí pode ser qualquer coisa na cabeça dele, poderá o presidente da República submetê-la novamente ao exame do parlamento. Se este a confirmar por 2/3 de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do tribunal. Ou seja, o STF é soberano, mas nem tanto. Nem tanto mesmo, porque na prática o Vargas também tinha o poder de fechar o parlamento, no entendimento da defesa nacional. E enquanto o parlamento estivesse fechado, o presidente tinha o direito, segundo a Constituição de 37, até de reformar a própria Constituição, se ele achasse necessário. Poder total do Vargas. Então, muitas vezes o pessoal fala, o STF de hoje é um reflexo do STF do Estado Novo, que votou a favor de deportar a Olga Benário. Né? Já ouvi muito isso. Eles votaram a favor de deportar a Olga Benário para a Alemanha nazista, a esposa de Luiz Carlos Prestes, que era comunista, foi presa pelo Estado Novo de Vargas, foi deportada para a Alemanha nazista com voto a favor do Supremo Tribunal Federal. Se vocês forem ler o voto, basicamente, tocando em miúdos, o voto dos ministros reconhece que o presidente tem poder total, acabou. É isso que está escrito ali. Porque era isso que vigia. Eram ministros nomeados por ele, sim, eram gente dele, sim, mas estavam atuando dentro de um ordenamento político institucional que todo o poder estava na mão do presidente. Ele era o dono do Brasil. Então, mais uma vez, o judiciário é um coadjuvante. Ele está a reboque, ele está diminuído, ele está enfraquecido, o que só aumenta naqueles liberais da UDN, que faziam oposição ao varguismo, só aumenta neles o desejo de que o judiciário se fortaleça, que o judiciário ganhe poder, que o STF tenha primazia, só aumenta neles essa vontade, esse desejo, porque era onde eles enxergavam uma alternativa a esse cenário. O STF chega à presidência da República com José Linhares, mas também, quando Vargas sai, o Estado Novo acaba, o José Linhares preside o Brasil, mas também ele só chegou lá por um período curto para fazer as eleições que vão dar o poder ao Dutra, que foi militar, que participou do golpe do Vargas também. Então o varguismo continua no poder, continua mandando no país. E José Linhares
só chega lá porque o Dutra vai usá-lo para garantir que não tenha alguém no comando do país que desfaça tudo o que eles fizeram em 15, 20 anos de domínio, para garantir que a oposição, um militar de oposição da UDN não esteja lá no comando. Aí o Zé Linhares entra por isso, não é porque o judiciário está sendo reconhecido como uma coisa, não. O período que vem depois, aí eu junto no mesmo bloco a República de 46 do regime militar. O período que vem depois é um período de prevalência de intervenções militares. Todas as situações políticas daquela época, daquele período, elas se consolidaram, se estabeleceram e se desfizeram com a atuação militar. Sempre tem um militar metido no meio. Os militares do próprio regime do Vargas derrubam Vargas em 45, chegam ao poder com a eleição do Dutra, aí o Vargas volta ao poder 5 anos depois, nos braços do povo, o ditador volta. 54, o governo dele entra em crise, os militares pressionam o governo dele, ele se suicida para garantir que os seus herdeiros políticos fiquem no poder. Juscelino Kubitschek garante que toma posse, porque tem um golpe militar para garantir que ele tome posse, porque supostamente havia uma conspiração militar para não deixar ele tomar posse. Aí os militares brigam entre si também, se dividem. Percebam, todo esse tempo eu estou falando militares e políticos. Militares e políticos. O judiciário não aparece. O judiciário é um personagem de segundo escalão, terceiro escalão. O poder judiciário não protagoniza. Por exemplo, aí a emenda parlamentarista de 61. Foi o momento em que os ministros militares queriam impedir a posse do João Goulart como presidente, quando o Jânio Quadros renuncia, o país quase entra em guerra civil. Os políticos e os militares fazem um acordo para aprovar uma emenda ilegal que coloca o parlamentarismo em vigência, que depois vai acabar, 2 anos depois, também com uma emenda ilegal que se coloca numa lei ordinária para fazer um plebiscito e devolver o presidencialismo. Os militares tomam o poder de vez com o golpe de 64. Nós temos o ato institucional número 2 aumentando o número dos ministros do STF de 11 para 16 para esvaziar o poder do órgão, mais uma vez colocar gente deles ali. Aí depois eles aposentam 3 e restabelecem 11. Quer dizer, foi um truque para eles terem a maioria, mas que também não precisavam, porque também quem comandava era o Comando Revolucionário Militar, que estava acima da Constituição de 67, que foi a Constituição que eles mesmos fizeram, e que bastava baixar um ato institucional quando queria fazer alguma coisa sem respeitar a lei. O que o STF representa diante disso? Mais uma vez os juristas da UDN, Raul Fernandes, Prado Kelly, o Eliomar Baleiro, chorando que o judiciário tem que ter mais força, tem que se revigorar, né? E quando acaba tudo isso, encerra-se o ciclo de participação dos militares. Mas o cabo está na mão dele. Como eu disse, o judiciário é o protagonista, mas todo autoritarismo ele precisa de uma coalizão de forças na sociedade para se legitimar e para se estabelecer. No caso atual, nós temos a conivência do executivo, que na maioria das vezes se favorece, embora já existem rusgas porque o PT não vai eternamente aceitar ter que se submeter a Alexandre de Moraes e companhia. Vão acontecer desentendimentos, não são exatamente a mesma coisa, mas hoje existe um acordo de conveniência que favorece a manutenção desse sistema. A conivência da grande mídia, boa parte da grande imprensa que hoje atua no sentido de fazer muito mais uma assessoria de imprensa do que uma atividade jornalística, efetivamente, é o que a gente vê. Aqueles noticiários da Globo News são absolutamente vexatórios. E a omissão covarde do Legislativo, que tem a prerrogativa constitucional de reagir à altura. Nós todos estamos vendo o que está acontecendo, está claro para todo mundo que passou do limite. E não adianta muito, o Instituto Liberal até apoia e
prestigia o trabalho, por exemplo, do Instituto Livre Mercado, que hoje é dirigido pelo Rodrigo Saraiva Marinho, em Brasília, que atua junto à frente parlamentar pelo livre mercado para tentar fazer avançar ideias liberais no parlamento do ponto de vista econômico, ou, como tem sido a praxe nos últimos tempos, atuar de goleiro para evitar um mal maior, porque está difícil, né? O PT voltou ao poder, incrível, mas isso aconteceu. Prestigiamos e valorizamos, mas no fundo nós estamos discutindo dentro de um ambiente que as regras não são plenamente válidas, elas operam e funcionam sub judice, enquanto o STF deixa rolar. Os poderes funcionam por licença do Supremo. Enquanto não houver uma reação suficiente à altura do problema, que coloque o judiciário no seu lugar, eu não consigo, por um dever de honestidade intelectual, eu não consigo dizer que o Brasil experimenta nesse momento um regime democrático funcional, porque nós temos o tempo inteiro que nos preocupar se a democracia vai poder operar ou se os tutores vão nos salvar do mal que nós criamos a nós mesmos. Isso tem uma interferência direta no debate que se trava sobre as questões que nós tentamos fazer avançar dentro da política. A política está subordinada a essa tutela. Opera enquanto eles deixam. E isto se dá porque o senhor Rodrigo Pacheco, o senhor Arthur Lira, o pessoal do parlamento não acham que esse problema é tão sério assim. Ou eles acham que eles têm problemas sérios o suficiente para eles não terem vontade de ver as coisas como elas são. Aí eu deixo a interpretação de cada um, não é? Mas a omissão do Senado, a omissão do Legislativo como um todo, com algumas exceções, muitas do Partido Novo, que a gente deve reconhecer, a omissão do Legislativo é decisiva para que esse autoritarismo permaneça. Não é um autoritarismo mais que avance pelas armas, porque o Exército está quieto, passou essa época, as reformas profissionalizantes de Castelo Branco foram decisivas para isso, inclusive. Então, passou o ciclo tenentista, passou o ciclo das intervenções militares. Eu não estou dizendo que é absolutamente impossível, que nunca mais acontecerá, porque isso seria uma audácia da minha parte, mas é muito difícil acontecer isso. No Brasil de hoje, no mundo de hoje, o cenário internacional é diferente. Nós não teríamos apoio internacional a uma quartelada hoje. Então o Exército está fora do cenário, ele cumpre as ordens que recebe, né? O Judiciário, se não tem reação do Legislativo e da sociedade à altura do problema, vai se criando e a coisa vai rodando. É um autoritarismo diferente por isso. É um novo momento, um novo cenário, uma adaptação, mas os discursos são muito parecidos. E o Legislativo, pela sua omissão, é culpado por isso. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Vendo as notícias que aconteceram quanto ao Congresso americano requerer Elon Musk, os inquéritos da fake news, etc., é tão claro para todos e para o mundo hoje o autoritarismo do judiciário. A quem a gente pode colocar a culpa, se a população brasileira, esse passivismo da nossa população quanto a isso? Por que não se há um movimento, uma preocupação tão grande desse autoritarismo? Só essa primeira parte do seu comentário, está claro para todo mundo lá fora o autoritarismo? Nem tanto. Eu acho que valia a pena. Porque eu, como presidente do Instituto Liberal, eu acabo tendo a obrigação, dever de ofício, de visitar algumas conferências internacionais. Eu fui a algumas nos últimos tempos, e assim, o assunto, se a gente for pensar, por exemplo, na conferência da Atlas Network, que é uma associação que sempre teve relações com os institutos liberais do Brasil e do mundo inteiro. A conferência da Atlas discute, eu até entendo, porque eles olham para uma ditadura como a da Nicarágua, uma ditadura como a da Venezuela, Cuba. Não é a mesma coisa, evidentemente não é a mesma coisa. Mas eles só falam disso. Eu na conferência desse ano da Atlas, eu não ouvi Alexandre de Moraes, Elon Musk, não ouvi, não apareceu. O pessoal ainda não captou, eu acho que boa parte lá fora ainda não captou a dimensão do que está acontecendo no Brasil. E como eu disse aqui,
eu acho que não garanto isso, mas como o ativismo judicial é uma questão que se discute no mundo inteiro, não é exclusiva nossa, eu acho que o que aconteceu aqui é pedagógico para o resto do mundo também. Ninguém está livre de coisas parecidas se criarem em outro lugar. Então eu acho que seria importante que houvesse um esforço maior de divulgação, de explicação, tentativa de explicar. É difícil os gringos entenderem o Brasil, mas o Brasil é muito complicado. Mas eu acho que vale a pena um esforço maior para explicitar o que acontece aqui. A passividade das pessoas, bom, infelizmente a gente costuma reagir não com base em princípios, em ideias. A gente reage quando a gente sente o problema. E essa censura, esse autoritarismo, a população de maneira geral, uma parte da população talvez não impacte nesse momento tanto a vida deles. Impacta o que dói no bolso. A gente fez manifestações colossais. Na minha opinião, o que o STF está fazendo justificaria manifestações maiores do que as que pediram o impeachment da Dilma, mas não acontece. Por quê? Porque a gente não está em recessão. Não doeu no bolso tanto quanto precisa doer para acontecer. Mas infelizmente, quando doer no bolso, que eu acho que vai, o governo Lula, não o Supremo, né? Quando doer no bolso e as pessoas forem reclamar, protestar, ou votar em outro, Deus nos ouça, vai fazer isso por causa do executivo. Não vai fazer por causa do princípio democrático liberal que está sendo destroçado pelo judiciário. Né? Eu tendo a achar que uma reação virá em função de uma crise econômica e não em função do problema que a gente já enfrenta hoje. Isso, claro, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade como liberais, que talvez estejamos falhando em fazer reverberar o suficiente o tamanho do drama que nós vivemos. Mas nós temos um trabalho de formiguinha. O Instituto Liberal foi fundado há 41 anos, as outras organizações vieram depois. Você tem um legado cultural imenso a ser desafiado por esse trabalho. Então a gente também tem que entender o tamanho da dificuldade que nós, como divulgadores e ativistas, enfrentamos as nossas limitações, mas assumir a responsabilidade de tentar melhorar esse quadro. Né? Ainda temos para mais uma pergunta, alguém? Se não temos, fechou aí. Muito obrigado, uma salva de palmas para